Bom, vamos à chamada então, por enquanto, depois a gente vê quem vai chegando. Lara. Aqui. Letícia. Aqui. Liriel. Luiz Otávio. Eu. Manuela. Baioco. Manuela Jeski. Aqui. Maria Eduarda. Maria Joana. Maria Luísa. Presente. Michele. Aqui. Milene. Aqui. Ó, tá no café, Milene. Claro, senhor. Na hora tem que tomar café para acordar. Natália. Aqui. Nicole. Aqui. Patrick. Patrick ficou dormindo ainda hoje. Rochelle. Presente. Samile. Tá aí também, acho. Sara. Taliana. Tuane. Verônica. E Vitória. Muito bem, pessoal. Quem colocou ali que a Rochelle já se denunciou, se apresentou, que está só o bagaço. Vamos ver o seguinte. Eu vi pelo retorno de vocês lá no portfólio várias dúvidas, e isso era natural, e vai ser. E hoje nós teremos que tocar um bom tanto, porque assim como eu comentei com vocês que acho que eram 3 coisas, 3 itens que a gente precisava ver semana passada, a gente acabou vendo só um. Mas faz parte. Então, hoje nós precisamos fechar aquela parte da semana passada. E então, na quarta-feira, a gente toca em frente essa semana. O que acontece? Eu vou propor para vocês que hoje, eu tinha pensado às 6 horas, por aí, para quem quiser, eu faria uma hora de atendimento especial para tirar todas essas dúvidas que ficou de transformar graus em radianos para graus, e que ficou do relógio, coisa assim do tipo. O que parece para vocês? Esse horário, vocês têm aula, alguma coisa assim? Acho que não. Não. Que eu já vou aproveitar, como é uma dúvida que eu vi por todas as minhas turmas, que é uma dúvida meio geral, então eu já aproveito e já atendo vocês juntos. Pode ser? 6 horas, ok? Bom dia, Tony. Vitória, bom dia. Por isso eu estou marcando um horário de atendimento para hoje às 6 horas. Um horário especial para a gente tirar dúvidas dessa parte da lista. Bom, deixa eu me localizar aqui. Porque eu acho que aquela parte do relógio, por exemplo, vários ficaram com dúvidas nela. Professor, acho que está tendo problema com o teu áudio. Não, tá te
ouvindo. Não voltou. Tem um zumbido no fundo. Parece, de repente, até o fone tá mal encaixado. Estão me ouvindo? Agora sim. Bom, vamos ver. Qualquer coisa eu tento Sim, trocar. agora sim. Qualquer coisa vocês me avisem aí, se não estiverem me ouvindo ou se tiver algum ruído, alguma coisa a mais. O que eu ia dizer para vocês, então, a parte daqueles exercícios do relógio, por exemplo, tem vários aspectos assim que é interessante a gente chamar atenção, mas que agora a gente levaria só 1 hora da nossa aula de hoje só para isso, praticamente. E tirar mais um outro exemplo, outra dúvida, e aí já complicaria a nossa aula, já levaria toda a nossa aula de hoje. Então a gente faz hoje essa aula excepcional às 6 horas, para quem quiser. Ela vai ficar gravada também, então se não puder, se não quiser, coisa assim do tipo, fica lá gravado e aí depois vocês podem assistir também, se tiverem, se acharem necessário. Ok? Ok. Bem, vamos ver aqui. Nós não chegamos a falar nada de circunferência trigonométrica, né? Acho que não. Até agora eu estava olhando aqui, mas acho que sim, mas eu vou retomar, porque é bem simplesinho e importante para a gente dar continuidade no restante da aula de hoje. É aquele negócio das pizzas da aula passada, não é? Acho que sim, né? Para identificar qual quadrante. E aí Isso. falava com um pedaço da pizza igual. Isso, exatamente. Só vou recapitular aqui rapidinho. Viu? Se for com comida, eu lembro. Tem memória de paladar. Do estômago, memória. É, isso aí. Vamos ver então. Então, gente, só para recapitular, nós temos aqui as ideias, né, as características da circunferência trigonométrica. Primeira característica, ela é uma circunferência que tem o seu centro no centro das intersecções dos eixos cartesianos, ou seja, um 0, 0. Outra informação muito importante que vai voltar mais adiante é que o raio dessa circunferência mede sempre 1. Outra, que o sentido positivo é no sentido anti-horário. E a gente vai começar a fazer a medição dos arcos sempre no ponto A, que é esse ponto que está aqui sobre o eixo X. Então ele começa aqui e vai para lá. Então nós já tínhamos falado sobre a questão de localizar os arcos, né? Falamos dos quadrantes, falamos da localização dos arcos. Só vou recordar alguns detalhes aqui brevemente. Vamos ver aqui. Eu peço que vocês possam participar aí respondendo, se quiser deixar já o microfone aberto, facilita. Então vejam aqui o seguinte. Quando eu estou aqui, então, sobre o ponto A, eu tenho um arco que mede 0, tanto 0 graus quanto 0 radianos. Quando eu estou aqui sobre o eixo Y, quanto que mede aqui o arco?
90 graus. 90 graus ou em radianos. Ou π sobre 2. Pi sobre 2. Radiano sobre 2. Isso. Aqui, 180 ou π. 180 ou π radianos. Aqui embaixo, 270 ou 3 π radianos sobre 2. isso. 3,5. E aqui, quando volta e fecha aqui, né, completa, volta aqui no ponto A, eu vou ter 360 360 ou ou 2 π radianos. 2π. Isso aí. Ok? Tá claro isso aí para todo mundo? Dependendo de onde, do arco que eu estou trabalhando, ele pode estar no primeiro quadrante, segundo, terceiro ou quarto. Sempre essa contagem no sentido anti-horário. Bom, o que acontece agora aqui, gente? Que é uma informação extremamente importante que a gente vai usar depois muitas vezes. Fechei uma volta. Tá? Eu estava aqui no A, fiz a volta, cheguei no A de novo. Agora, se eu continuar minha contagem aqui, notem que o 0 e o 360, eles já estão sobrepostos. Certo? Sim. Então, pelo fato deles estarem, eu vou chamar aqui de sobrepostos, o 0 graus e o 360. Se eu der mais uma volta no sentido positivo, eu vou parar em que abertura de arco? Vou repetir. Eu estava no 0, fiz a volta, cheguei em 360. Vou dar mais uma volta. Paro aqui de novo, sobre o A. Que arco é esse? O quadrante, não, né? Não. Qual é o arco? Sim, eu estava no... Vamos de novo. 0. Fiz uma volta. Cheguei em 360. Se eu der mais uma volta, eu chego em que angulação aqui? Que arco? Não é 720? 720. Eu vou somar nesse daqui mais 360 graus. E assim por diante. Vou dar mais uma volta, vou dar mais uma volta. Se eu pegar aqui o arco 0 e der uma volta no sentido negativo, que angulação eu vou ter aqui? Quando eu venho e paro de novo sobre o A? 0. Não, eu já estou no 0. Vou dar uma volta nos 360, dou uma volta de 360 graus no sentido negativo. No sentido horário. Menos 360? Menos 360. Ele é grosseiramente digamos assim, que é de 360 em 360. Ok? Ficou claro por que desses valores aí, gente? Alguém tem alguma dúvida? Tá. O que acontece? Esses arcos que, digamos assim, param no mesmo lugar, que se sobrepõem, eles são chamados de arcos côngruos. E eles são representados por esses 3 risquinhos aqui. Querendo dizer que estão sobre o mesmo lugar. Agora, isso tanto nas voltas positivas, quanto nas voltas negativas. Agora, por exemplo, se a gente pegar um arco de 30 graus. 30 graus tem qual quadrante? Primeiro. Primeiro quadrante. 30 graus está aqui no primeiro quadrante. Se eu, a partir do 30, der uma volta, eu vou parar em que arco?
390? 390. Eu estava no 30, dei uma volta. O que é dar uma volta? É somar 360. Então, o 30 mais o 360, 390. Se eu der mais uma volta, Setecentos e oitenta? 780? 700 e... 80. 80. Não, 50. Eu achei 750. 750. Soma aqui 360, 750. Então, esses arcos todos, eles vão ser chamados de arcos côngruos. Se eu pegar o 30, estou aqui no 30, e der uma volta no sentido anti-horário, eu vou ter que arco? Pode repetir a pergunta? Eu estava no 30, mas eu vou dar uma volta no sentido horário, tá? No sentido negativo. Menos 390? Menos 360, 390, um dos dois. nenhum dos dois. Menos 330? 330. Porque eu tenho que descontar, né? Eu estava aqui no 30. Então, se eu vou dar uma volta nesse sentido anti-horário, eu vou andar aqui 30. E aí, então, aqui eu tenho 30, né? Então, eu vou dar uma volta aqui 360 negativo. Então, eu tenho 30 e vou tirar 360. Foi? Ficou claro? Fala, Rochelle. Dúvidas, gente? Ficou claro, sim. É que eu não posso responder porque vou botar música aqui, né? Como é que é? Tá cortando um pouco aí, não consegui entender. Ficou claro, gente, desses valores? Vamos mais um, só para fechar. Se eu pegar aqui um arco 100 graus. 100 graus está em qual quadrante? No segundo. Segundo quadrante, né? Logo depois do 90 aqui, digamos. Tá bem, Rogério. 100 graus. Então agora eu vou dar uma volta. Ou seja, o que é? Quando eu falo dar uma volta, eu posso entender rapidamente que eu vou fazer o quê? Somar quanto? 360. 360. Então, quando eu somo 360, eu vou ficar com 460. 460. Se eu der mais uma volta, 820. E assim por diante. Se eu pegar esse 100 aqui e der uma volta no sentido negativo, no sentido horário, eu vou ter que ângulo? Tu vai diminuir, né? Então vai ser 260. Muito Menos bem. 260. Menos 260. Isso aí. Ficou claro, gente, aqui? Quando eu digo vou dar uma volta a mais, eu vou somar 360. Se eu vou dar uma volta no sentido horário, que é o sentido negativo, eu vou diminuir 360. Então, eu tenho um arco negativo. Poderia ter outras voltas negativas aqui, né? Aqui eu só estou identificando 4
arcos que são côngruos, mas essa quantidade aqui é infinita, né? Porque eu posso dar infinitas voltas no sentido anti-horário e infinitas voltas no sentido horário. Ok? Ok. Então veja o seguinte. O que acontece aqui? Se alguém tem alguma pergunta, é importante que vocês já façam por aqui, gente. Depois a gente vai se... Não perder o fio da meada. Tem alguma pergunta? Tem alguma partezinha, algum valor que eu não sei de onde saiu? Bom, eu tenho então essa quantidade infinita de arcos côngruos e eu tenho nessa quantidade infinita de arcos que param no mesmo lugar, eu tenho um que é o que está na primeira volta positiva. Esse que está na primeira volta positiva, no caso aqui, é o 0, aqui é o 30, aqui é o 100, né? Esses aqui estão na primeira volta positiva. Esses da primeira volta positiva, são chamados de menor determinação positiva. Então, quando o exercício pedir a menor determinação positiva, eu tenho que, digamos que, tirar aquelas voltas que estão excedendo. Se o exercício der, o arco de 820, então eu vou tirar uma volta, vou tirar outra volta e vou chegar no 100, que é a menor determinação positiva. E esse arco de menor determinação positiva, a gente pode montar, digamos que uma expressão que representa todos. O que quer dizer essa expressão? Eu vou pegar um arco que eu vou somando voltas. O que é somar voltas? É somar 360. 360. Então, se eu pegar, por exemplo, esse arco aqui do 100, eu vou pegar 100 graus mais uma constante, uma variável, na verdade, k, que multiplica 360. Esse k pode ser qualquer número inteiro, e eu já vou explicar por quê. Porque o k representa o número de voltas. O que quer dizer isso? Se eu pegar o k aqui valendo 0, quanto que vai dar essa continha aqui? 100? 3.600. Se ele valer 0? Não é 100. Não. Cuidado, Tony. Primeiro tem que multiplicar, depois eu somo. O que é a pergunta? Se o k valer 0, Vai dar 360. 0 vezes 360? É 0, não é? 0. 0 mais 100? Sim. 100. Então, se eu não... o k representa o número de voltas. Então, se eu não der volta nenhuma, ou seja, multiplicar por 0, eu vou ter 100. Agora, se eu vou dar uma volta, então eu vou substituir o k por 1. Se o k for 1, eu vou ter 1 vezes 360 mais 100, 460. Professor, só para esclarecer uma coisa. Na primeira volta, tu vai somar, tipo, 100 com 360, né? Sim. Aí, a partir da segunda volta, tu só bota o 360. Sim. Porque o 100, aquele inicial, já foi considerado, né? Digamos, ele é um primeiro deslocamento. Depois, eu só vou dando voltas a mais. Entendi, foi isso que a gente tinha errado ali em cima, no do 30, do 750, que tinha dado. Tava somando, estava dobrando o valor. Isso. Uhum. Foi isso mesmo. Então, ficou claro? Eu faço o primeiro deslocamento, né, que seria aqui o 100, e depois vou dando voltas.
Se eu pegar o K valendo 2, ou seja, dando 2 voltas, 2 vezes aqui eu vou ter 720 mais 100, 820. Aqui, gente, ainda aproveitando esse que está aqui em cima, só vou apagar essa informação aqui do meio, para fazer um espacinho melhor. Se eu pegar aquele caso ali do 30, como é que ficaria a expressão geral, que é nesse formato aqui? Quem é o primeiro arco? É o 30. É o 30. Mais K vezes 360. vezes 360. E esse K, só para deixar claro, é um número inteiro. Ou seja, eu estou dando voltas completas. Não existe essa de dar uma volta e meia volta, uma volta mais um pouco, 2 voltas e um pouquinho menos de 2 voltas. Não. É uma volta, 2 voltas, 3 voltas. No sentido positivo, ou uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, no sentido negativo. Tanto faz. Foi? Ficou claro? Foi. Então, Ficou. aqui eu tenho, só para recapitular, eu tenho menor determinação e tenho expressão geral. Tá? Agora, se eu pegar, por exemplo, o arco de 3.000 graus. 3.000 graus é claro que não está na primeira volta positiva, né? Fica claro para todo mundo que não está? Aham. Bom, não sei onde é que ele está, mas ele não está na primeira volta positiva. Eu quero achar a primeira determinação, quero achar o quadrante e quero achar a expressão geral. Tá? Essas 3 coisas. Bom, vamos lá. Qual é a saída? De uma forma geral, o que eu tenho que fazer? Palpites? Dividido por 360? Eu tenho que tirar essas voltas que estão excedendo. Certo? Então eu posso também. Então pode dar um pouco mais de trabalho, dependendo do número que eu tenho, que é ir diminuindo 360. Então, 3.000 menos 360, menos 360, menos... E assim por diante, até chegar na primeira volta positiva. Essa seria uma saída que pode dar um trabalho grande, dependendo do número que eu tenho. Né? Outra saída, e que já me dá essa ideia já direto, esse resultado já pronto, é dividir por 360. Quando eu faço essa divisão de 3.000 por 360, eu já vou ter o resultado de voltas e onde que esse arco vai parar. Tá claro? Tá, sim. Vamos lá, então. Quem tem calculadora e quiser aproveitar, a gente já aproveita e esclarece umas dúvidas aqui. 3.000 dividido por 360, dá quanto? 8,333 é uma dízima periódica. O que vai nos importar aqui? Quando eu faço esse tipo de conta, é claro que vocês não precisam usar calculadora, né? Eu tenho certeza que vocês são muito bons de conta. Vocês rapidamente vão conseguir chegar no resultado. Eu vou considerar só a parte inteira do número. Tá? No caso, só deu lá na calculadora 8,333. Eu vou pegar só o 8. Agora, quando eu faço a multiplicação aqui... Dá 2.880. Obrigado. Sobrou, então, 120. Certo? Ok? Ok. O que representa isso, gente? Representa que eu tenho 8 voltas
Então foram dadas 8 voltas e chego no arco de 120 graus. Esse 120 graus, então, é a menor determinação positiva, que era já uma dúvida que eu queria saber, uma das perguntas que eu tinha. Assim como também o 8, que era quantas voltas. Ok? Foi? Foi. Foi. Tá claro para todo mundo? Deixa eu ver aqui quem que eu tô enxergando. Nicole. Tá aí ou tá dormindo? Tá dormindo. Michele. Michele? Ah. Tá claro até aqui? Tá, professor. Alguém tem alguma dúvida? Manuela Jeski? Letícia? Não, não tenho dúvida. Maria Luísa? Ok. Luiz Otávio? Luiz Otávio voltou a dormir. Não, tô estendendo roupa. Tá bem. Com essa serração? Só tu mesmo. Minha mãe que mandou, eu só obedeço ordens. Bom, gente, então o que acontece aqui, para a gente fechar esse exemplo? A gente vai ter aqui nós vamos ter aqui, então, que a primeira determinação é 120. graus. Número de voltas, 8. Qual quadrante? Segundo quadrante. E qual é a expressão geral? O que significa isso? Ué? Expressão geral? Nós tínhamos acabado de falar. Entendi. Ficar 120. Tá, volta lá. 8 vezes 360? Só deixa eu ver quem é que chegou aqui. Maria Joana estava perdida nos corredores do IFE. Desculpa, Tony, por favor, repete. 120 mais 8 vezes 360. 120 mais K, porque ela é uma expressão geral. É para todos os arcos, tá? Apesar de que aqui a gente encontrou 8 voltas, mas aí eu estou me referindo exclusivamente ao arco de 3.000. Ah, ok. Tá? Então, de uma forma geral, não vou considerar um caso só. Uma forma geral, então, 120 mais K, Vezes que multiplica 360. Foi, gente? Então, isso aqui é a expressão geral. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, vamos adelante. Agora é o seguinte, um outro caso. A ideia vai ser sempre essa. Tá? A gente só vai precisar ajustar e cuidar alguns detalhes. Se a gente pegar, por exemplo, o arco de menos 3.000. Menos 3.000. Olha, eu não sei, eu não fiz de cabeça aqui, mas pode ser, mas aí seria um acaso muito grande de a gente achar que menos 120. Tá? Mas seria um acaso. Então vamos fazer
para ver o que dá. Qual é o primeiro passo? Dividir por 360. Dividir por 360. Por favor, quem é que tem calculadora aí? Bom, vai dar as 8,3333, né? Que a gente já tinha visto ali para aquele outro caso. Certo? Alguém tem alguma dúvida disso? Só cuidem o seguinte aqui. Se eu fizer aqui 8, vamos aqui. Se eu fizer aqui por 8, vamos lá. Se eu fizer aqui por 8, eu vou fazer aqui a multiplicação, eu vou chegar aqui em 2.880. Mas atentem aqui comigo, por favor, um detalhe muito importante. Muito. Quando eu faço a divisão de um número negativo por um positivo, isso vai dar qual resposta? Qual sinal? Negativo. Negativo. Tá? Todo mundo? Então, quando eu faço agora a multiplicação desse número aqui negativo, menos 8, vezes 360, eu vou ter qual o resultado? Positivo. Hum? Não sei. Pensa aqui, Milene. Menos 8 vezes mais 360. Vai dar negativo. Vai dar negativo também. Tá claro? Sim. Bom, agora cuidem o seguinte. Como é que funciona o nosso algoritmo aqui da divisão? Eu pego um número, divido pelo outro, vai dar tantas vezes. Essas tantas vezes aqui eu multiplico aqui, venho para cá e faço um menos o outro, né? Pois é, ele vai somar, por isso que eu achei que era positivo. Agora, o que acontece? Aqui eu tenho que fazer um menos o outro também. Certo? Um menos o outro. Ué, por que absurdo, Rochelle? Não é assim? A continha? Agora eu vou ficar, então, com o que dá menos 2.880. Mais 2.000. Mais 2.880. Tá. E quando eu faço mais 2.880 menos 3.000... Menos 120. Eu vou ter menos 120. Muito bem. Até aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Não. Nada? Agora minha pergunta é a seguinte. Fala, Otávio. Nenhuma dúvida. Tá. Agora a pergunta aqui é o seguinte. Menos 120 está na primeira volta positiva? Não. Não. Né? A resposta é bem simples, né? Por que não? Porque é negativo, né? Então não tem como estar na primeira volta positiva. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho dois passos rápidos, né? Uma seria somar 360, porque aí então eu vou dar mais uma volta, e aí aqui, em vez de ser só 8, eu vou ter mais uma volta, ou seja, 9. E aí 360 menos 120 vai dar 240, se eu não estou enganado. Certo? Ou, né, uma alternativa a isso já é o seguinte. Quando eu tiver, e aí cuidem bem essa minha afirmação. Quando eu estiver trabalhando com números negativos aqui no início, esse valor que eu acho da divisão, digamos, eu fiz lá na calculadora, 3.000 dividido por 360, achei 8,333. Se ele for negativo, eu já considero aqui como um 9, um a mais, já sempre. Se eu considerar com esse um a mais, eu já vou chegar aqui direto no 240. Foi? Ficou claro?
Aí ele, no caso, vai ficar menos 9, né? Ficaria menos 9. Menos 9. Tá ok? Pergunta, gente. Professor, eu tive que dar uma saidinha da frente do computador. Eu não entendi por que aquele 360 é mais uma volta positiva? É mais uma volta positiva porque nós tínhamos chegado aqui em menos 120, né? E menos 120 não está na primeira volta positiva. Eu tenho que chegar sempre na primeira positiva. Então, por isso que eu somei 360. Sempre a gente vai ter que somar para dar a primeira volta. Quando tiver negativo aqui, sim. Ou, que é aquela minha sugestão também, é quando tu faz lá na calculadora, para iniciar a continha, 3.000 dividido por 360, deu 8. Se eu estiver trabalhando com um número negativo, já soma uma a mais, já considera o número seguinte, já considera aqui como 9. Foi, Tony? Ok, foi. Se tu considerar como 9, não precisa somar aqui 360, tu já vai chegar no 240. Então, qual é a primeira determinação positiva do arco menos 3.000? 240. 240. Número de voltas? 8 ou 9? E mais 9. Menos 9. Isso. 9 voltas, né? Só que no sentido, a gente andou no sentido contrário. Qual é o quadrante desse arco? No terceiro quadrante. Terceiro quadrante, né? Porque ele está entre 180 e o 270. E qual é a expressão geral? 240 graus mais K vezes 360. Exatamente, isso aí, certinho. 240 mais K vezes 360. Ok? Perguntas até aqui? Dúvidas? Tudo certo. Nenhuma pergunta? O que acontece ainda, gente? Para melhorar um pouquinho a nossa segunda-feira de madrugada. Com essa neblina aí terrível que não enxerga nem 2 metros na frente do nariz. Isso aqui é em graus, né? Isso aqui é em graus. Olha aí, Rochelle, o que vem aí pela frente. O que falta a gente falar? Ah, não. Não é radianos, né? Claro. Por que eu vou discriminar uma unidade? Se eu posso trabalhar essa ideia em graus, da mesma forma eu posso trabalhar em radianos. O que muda? Muito pouco. A ideia é relativamente muito próxima, eu só tenho que fazer alguns ajustes. Deixa eu pegar um exemplo aqui para não perder muito tempo. π terços de radiano. Ninguém vai chorar porque a gente está trabalhando com raiz, né? Com fração, né? Porque, por favor, né? Fraçãozinha, aí vocês, desde a segunda série, trabalham lá com fração. Bom, vamos recapitular o seguinte. Qual era o primeiro passo nessa parte aqui, quando eu estava trabalhando em graus? Primeira parte era o quê? Saber as voltas.
Não, primeiro de tudo. Dividia por 360. Dividia por 360. O que é o 360? É porque é uma volta. Certo? Certo. Quanto que é uma volta agora em radianos? 2π. 2π? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha fração de 16π terços e vou dividir por 2π. Certo? Vou dividir frações, né? Então, tem que montar nesse formatinho aqui. Como é que eu faço agora aqui? Conserva a primeira. Multiplica pelo verso da segunda, não é? Exatamente. Inverso da segunda. Tenho o π em cima e o π embaixo. Posso cancelar. Então, vou ficar aqui. Multiplica em linha. 16 sobre 6. Correto? Sim. Tá fácil, mas até então, tranquilo, né? Agora, o que acontece? Veja que o detalhe é só um. Agora, bom, vamos lá, vamos fazer a divisão, então. Quanto que dá 16 dividido por 6? Pô, uma continha barbada, né? Quantas vezes cabe ali o 6 dentro do 16? 2. Exato. 2 vezes. 2 vezes 6, 12. 16 menos 12, 4. Todo mundo chegou no 4 aqui comigo? Sim. Sim. Alguém perdido no meio do caminho? O que acontece aqui, gente? Então, cuidem bem. Aqui eu já tenho o número de voltas, então, direto. Tá? 2 voltas. E aqui, esse 4, eu tenho só uma informação que é importantíssima para a gente concluir esse exercício. Que é o seguinte. Quando eu tinha aqui o 16π sobre 3, eu tinha 16 vezes a fatia π sobre 3. Lembram dessa ideia? Milene? Sim, da sim, fatia? lembro, sim. Lembra da ideia da fatia aí, gente? Todo mundo tá claro? Eu tenho 16 vezes essa fatia de π sobre 3. O que acontece, então? O meu arco côngruo a 16π sobre 3, meu arco côngruo, ele precisa ter esse tamanho também, de fatias π sobre 3. Agora a pergunta é, quantos? Quantas fatias? Exatamente essa que a gente encontrou aqui. Ou seja, 4. Então, isso significa que o meu arco de 16π sobre 3, ele é côngruo ao arco 4π sobre 3. E esse 4π sobre 3 está na primeira volta positiva. Acompanharam? Foi? Ficou alguma dúvida? É só isso, acabou a conta. Eu achei que ia ser bem mais difícil. Não, é isso aí. Eu só não posso perder o detalhe, esse final aqui, Do π sobre 3. de perder o tipo de fração. Né? Eu tenho mesmo tipo de fração com esse resto que eu encontrei aqui. Claro? Todo mundo? Perguntas? Para fechar aqui essa parte. Então, qual é a primeira determinação positiva? 4π terços. 4π terços. Não esqueça de colocar o rádio aqui, tá? Quantas voltas? 2. 2 voltas, que era aqui que a gente encontrou. Que a gente... o quadrante. Que quadrante está o 4π terços?
Recordando aqui, fatia pi terços. O que é pi? Eu acho que está no quarto quadrante, né? Não sei. Vamos ver. O que é o pi aqui, Milene? O pi é o 180. Que dá quanto na circunferência? Como assim, dá quanto? Não entendi, Tony. 360? Não. Meia volta. Meia volta. Na circunferência eu tenho meia volta, tá? Então, eu vou pegar aqui o pi, que é meia volta, vai daqui até aqui. Eu vou dividir ele em... Ah, tá, em 3. Tá. Então, eu vou ter aqui uma parte, outra parte e a terceira parte. Então, essa daqui é o tamanho da minha fatia. Quantas fatias eu vou pegar? 4. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Portanto, ele qual está no quadrante? terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Ficou claro, gente? Recordaram isso aqui? Aqui não tem uma circunferência, tem uma pedra aqui, parece, né? Uma arte abstrata, como é que se diria? Uma reconstrução da circunferência. E aí ainda, qual é a expressão geral? A expressão geral fica semelhante, né? Só tenho que adaptar porque eu estou trabalhando em radianos agora. Como é que ficaria aqui? Olha aqui rapidinho como é que era antes. Pego o menor arco, mais K vezes voltas. Como é que fica agora aqui? Seria 4 pi terços vezes K. 4 pi terços mais K vezes 2π. Vezes 2π. Isso aí. Certo? Eu só transpus para minha unidade nova, que é radianos. Foi? Foi. Mais alguma pergunta disso aqui? Ô, senhor, volta lá na outra página para me tirar uma foto para copiar depois. Tá, enquanto isso, deixa eu ver aqui a pergunta aqui da Verônica. Se der um número, uma quantidade certa, Verônica, o que acontece? Posso passar aqui, Milene? Sim, obrigada. Se der uma quantidade certa, só para aproveitar aqui esse meu esboço aqui mal feito, se der 0 aqui, eu vou ter 0 vezes a minha fatia, ou seja, vai zerar tudo. Isso significa que ele vai estar sobre o eixo. Vai ser um arco côngruo a 0. Ficou claro? Quando eu faço a divisão aqui, se der 0, eu multiplicaria 0 pela minha fatia aqui, e então eu daria voltas e pá, ficaria aqui sobre o 0. Tá? O arco 0. Bem, um último comentário sobre essa parte aqui. Se eu estiver trabalhando com um número negativo aqui no começo, tá? Eu vou carregar o número negativo aqui, aqui, aqui. E quando eu fizer essa divisão, o que eu tenho que cuidar aqui? Como é que a gente fez ali no outro? Quando era negativo, eu vou deixar um valor a mais aqui, certo? Sim. Então, aqui, quando for negativo, da mesma forma, eu vou ter que considerar uma volta a mais, tá? A mesma coisa. Se eu chegar lá, por exemplo, em menos 16 dividido por 6, eu sei que 16 por 6 dá 2, então eu vou considerar 3. E aí 3 vezes 6, 18, que aí vai ficar negativo, vai ficar positivo aqui, e 18 menos 16, 2. Tá bem? E aí, então, 2 da fatia... Mas o 3 vai ficar negativo ali também, né? Também.
Também vai ficar negativo. Certo? Perguntas? Aí eu vou ter 3 voltas, só que eu estava com um arco no sentido negativo. Foi, Milene? Foi, Sor, foi sim. Tá bem. Todo mundo, ficou alguma dúvida? Aqui não, professor. Também não. Tá. Bom, gente, pior é que a gente ainda não conseguiu acabar. E tem um conteúdo, eu vou fechar aqui a tela, deixa eu ver. Vou fechar aqui a tela um pouquinho. Para a gente comentar alguns detalhes. Vou pedir que vocês prestem bastante atenção aqui para mim. Vocês já ouviram falar, e isso na área de vocês é muito presente, a ideia de simetria, certo? O que é um objeto que é simétrico? Que tem lados iguais. Dá para entender dessa forma, né? Grosseiramente falando, né, assim, via de regra, o nosso rosto é um exemplo de simetria. Eu consigo espelhar, certo? Se eu traçar digamos que um risco aqui de cima a baixo, né, da minha testa, passando pelo nariz, boca, queixo, eu consigo ter uma certa simetria. Alguns são meio tortinhos, né? Não tem essa beleza toda, né? Tá, não vou nem comentar para não bobear demais, para não perder tempo. Mas a ideia é de que o que eu tenho para um lado, numa altura, eu tenho igual para o outro, na mesma altura. Deixa eu ver, se eu pegar, por exemplo, aqui eu tenho o mouse. O mouse, ele tem um eixo de simetria? Sim ou não? Sim. Sim, né? Ignorando a escrita aqui, eu consigo identificar um eixo de simetria aqui que vai ser, digamos que refletido, que eu tenho de um lado, vai refletir para o outro. Correto? Sim ou não? Fica claro? A ideia é essa. Não sei, a gente pode ver aí inúmeros objetos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem aqui uma representação de uma cruz. Esse aqui também é um objeto simétrico, certo? Se eu pegar aqui no meio, o que eu tenho para um lado é o mesmo desenho, o mesmo formato, mesmas medidas que eu tenho para o outro. Se eu pegar, digamos, se eu pegar um livro, uma folha, um papel, já é um pouquinho mais elaborado até. Porque eu posso ter um eixo de simetria aqui na vertical, mas eu também posso ter um eixo de simetria na horizontal, que aí vai refletir, vai ter as mesmas distâncias, as mesmas características, proporções, coisas assim do tipo. Correto? Então, dependendo da quantidade de eixos de simetria, ou dependendo da figura, eu posso ter mais eixos ou menos eixos. No caso, o rosto humano só tem um eixo, que é esse eixo vertical. Mas não necessariamente precisa ser só esse um. Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Falta pouco, mas é importante a gente andar nesse sentido aí também, tá? Então, o que acontece, gente? Eu posso ter simetria. Tá aparecendo aí para vocês, né? Tá sim. Tá. Eu posso ter aqui, por exemplo, um certo arco
que vai do ponto A até o ponto M. E quando esse arco quando eu considero a simetria dele no segundo quadrante, para o outro lado, ou seja, o meu eixo de simetria vai ser o eixo Y. Deixa eu fazer diferente aqui, deixa eu pegar a circunferência. Para eu conseguir desenhar nele. Peço só mais uns minutinhos para vocês. Então vejam aqui o seguinte. Eu tenho aqui um arco eu assim podia ter um lugar que fizesse uma reta. Facilitava a vida. Vamos lá, tentar. Eu tenho aqui um certo ângulo alfa. Tá? Uma abertura de arco que mede alfa graus aqui. Ou alfa radianos. Quando eu considero o eixo Y aqui como eixo de simetria, eu vou ter aqui esse mesmo alfa. Pela minha característica de simetria, certo? Sim. Até aqui, todo mundo? Sim. Tudo certo. Bom, Sim. o que acontece? Se eu quero medir, então, o arco AM, eu tenho já a garantia que ele mede alfa. Correto? Agora, se eu quero medir o arco AN, a única coisa que eu sei é o quê? O que eu posso dizer aqui, gente? Que informações que a gente tem? Se eu quero calcular do A até o N. O que vocês enxergam aí? Ninguém enxerga nada? Fica negativo? Quem fica negativo a partir da onde? A partir que atravessa o centro ali de cima, onde está, divide o segmento, sei lá. Ah, não sei, professor, chutei bem chutado. Uma das coisas que a gente pode ter de garantia e entender é o seguinte: quanto que eu tenho aqui na... 180. Aqui eu tenho 180, certo? O que eu posso entender é que, para que eu calcule esse arco A até N, eu posso pegar o 180 e voltar esse ângulo alfa. Certo? Como assim fazer 180 menos o ângulo alfa? Exatamente. Mas tu não sabe quanto que é o ângulo alfa? Não, é que dependendo do exercício ele vai informar, né? Eu estou falando aqui de uma forma genérica, mas nos exemplos vai ser informado. Foi? Sim. Isso significa que o meu AN vai ser 180 menos alfa. A pergunta, gente, aqui no segundo quadrante, para que eu possa identificar, porque às vezes eu não consigo identificar quanto que é esse ângulo de simetria, ou na verdade não é que eu não consiga, eu tenho que identificar, é quanto falta para 180 graus. Tá? Quando eu faço essa pergunta de quanto falta para 180 graus, eu descubro o ângulo alfa, e aí então eu descubro esse arco que é o arco de simetria.
Agora, se eu tiver aqui no terceiro quadrante, olhem só, por simetria. Agora eu estava fazendo a minha simetria no ângulo X, no eixo X. Né? Como é que eu faço? Ele era assim, e aí eu dobrei. Né? Minha simetria é assim. Agora, se eu pegar ali no eixo X, eu tenho assim, e agora vou descer para cá. Então, o meu ângulo alfa, ele agora vai estar mais ou menos aqui. Grosseiramente, considerem que aqui mede alfa, tá? O que eu posso considerar desse arco AP aqui? Como é que eu vou calcular do A até o P? 180 mais alfa? Exatamente. É o quanto passou de 180. Então, 180 que era aqui, mais esse determinado ângulo alfa. E aqui a pergunta sempre vai ser quanto que passou de 180. Deixem essas perguntas guardadas aí. E aqui ainda a mesma simetria, agora em relação ao eixo X aqui, no quarto quadrante, se aqui mede alfa também, esse arco que vai do A até o Q, ou seja, vai lá, faz a volta toda e chega aqui no Q, nesse ponto Q. Como é que eu considero esse arco que vai do A fazer a volta até o ponto Q? Quem é que eu tenho que considerar agora, que é importante aqui? O 360? Exatamente, a volta completa, né? O 360. E vai ser, para mim chegar no AQ, vai ser o 360 menos essa fatia aqui de alfa, né? Ficou claro? Vamos ver um exemplo numérico, para ver se esclarece um pouquinho. Se eu pegar um arco aqui, alfa, que mede 30 graus, qual vai ser o arco AN, que é simétrico aqui, esse ponto N é simétrico ao ponto M? 180 menos 30? Isso, que vai dar 150. 150. O AP, R$ 180 mais 30. exato, que dá 210. 210. E para fechar, o AQ, que agora é no quarto quadrante, 330. 330, que é o 360 menos os 30. Então, notem que aqui eu tenho os 4 arcos que são simétricos, cada um em um quadrante. Foi? Ficou claro isso? Acho que agora foi. Bom, só um último detalhe. Se eu estiver trabalhando em graus, quer dizer, se eu estiver trabalhando em radianos, eu estou em graus. Se eu estiver em radianos, eu vou ter o meu ângulo alfa em radianos. Aqui eu vou ter o quê? Φ menos, menos esse ângulo aí que eu esqueci o nome. Menos alfa. O AP vai ser o quê? Φ mais alfa. Π mais alfa. E o último? 2π menos alfa. 2π menos alfa. Ok? Essa ideia é extremamente importante, gente. Nós vamos voltar a ela, né, nessa ideia de simetria, ver mais alguns exemplos na aula de quarta, tá? E aí, então, começar o conteúdo
da quarta semana, mas a ideia é essa daí. Ok? Ficou claro? Acho que sim. Bom, eu vou pedir então que para quarta-feira vocês possam concluir então a lista de exercícios. Vocês tinham feito até a 6, né? Até às 7. Até às 7. Então eu vou pedir que vocês façam da 8 a 10. Tá? E aí tragam as dúvidas se que tiverem. Pergunta. Foi? Ficou claro? Eu não tinha terminado a lista até ontem de noite. Eu posso te entregar atrasada? Eu acho poder pode. Eu só estou na dúvida se vocês conseguem postar lá. Alguém sabe me responder se consegue postar? Sim, dá para postar atrasado lá. Aparece atrasado, mas dá para postar. Isso. Pode postar lá, Letícia. Feito, gente. Tá, e essas 8 até a 10 é para mandar? O senhor vai abrir um negócio ali para mandar? Depois, ou é só fazer? isso daí vocês vão entregar junto com o que a gente andar da quarta semana. Vai ser na quarta semana que vocês vão postar. Certo? Certo. Bom, gente, de minha parte era isso. Obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que é um conteúdo e um conteúdo bem pesado, assim, não é uma coisa... tem muitos detalhezinhos, muita coisinha que vocês precisam cuidar. Então, eu peço que vocês cuidem e vejam aí se tem alguma dúvida, se está claro. E hoje, então, à tardinha, 6 horas, para quem quiser, vou estar aí à disposição para tirar dúvidas. Se tiver alguma coisa dessa parte, já posso tirar dúvidas também, certo? Se não tiver entendido alguma parte. Ok? Ok, professor. Ok, obrigada pela aula. Certo, gente. Uma boa semana. Cuidem-se. Quem puder hoje à tardinha, às 6 horas, ou então até quarta. Tchau, senhor. Até quarta. Tchau, tchau. Obrigada pela aula. Tchau, professor. Obrigada pela aula.